Bom, ministros de Lula, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal e comandantes militares já usaram, apenas nesse ano de 2023, 1.765 voos da FAB. Os ministros do governo foram responsáveis por 1.403 do total de voos de jatinhos até outubro, a mais recente atualização. Flávio Dino é o ministro que mais usa a mordomia. Até agora, desde a posse, ele viajou 85 vezes. Os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, usaram aeronaves oficiais por 217 vezes. O governo mantém o sigilo sobre voos do presidente e da primeira-dama. Silvio Navarro, temos acompanhado aqui, feito uma cobertura bem próxima da farra dos jatinhos, né? E agora, então, as autoridades já usaram 1.765 voos da FAB desde 1º de janeiro de 2023. Pois é, lembrando que nessa lista, né, nessa conta também entram voos para farra. Né? A ministra Aniele Franco foi assistir um jogo do Flamengo contra o São Paulo, na final da Copa do Brasil. O Flamengo é o time do coração dela, até hoje não devolveu o dinheiro utilizado, né? Enquanto isso, outros ministros, outros representantes, o próprio Silvio Almeida pagou, né, do próprio bolso, mas ela não, ela fez questão de utilizar a aeronave e ainda levou uma assessora que depois acabou demitida por postar o que não devia, mas sabe-se lá por quê, a Aniele Franco não seguia a assessora de confiança dela no Instagram, não sabia o que estava acontecendo. Pois bem, e também, claro, o ministro dos Cavalos, Juscelino Filho, ou das Comunicações, mas que é conhecido por ser um amante dos equinos, né? Então ele utilizou a aeronave para ir a um evento de cavalos. Eu digo isso porque ele é o autor do Dia do Cavalo e também porque escondeu R$2.200.000 da Justiça Eleitoral em cavalos de raça, quarto de milha. Mas voltando à conta, a conta cheia, aí entrou de tudo. Todos os ministros. Por quê? Porque eles não podem utilizar voo de carreira. Antigamente era muito comum encontrar políticos, porque quase todos são políticos, muitos têm mandatos, estão licenciados. Flávio Dino é senador, eleito pelo Maranhão, já que ele é o recordista, só para citar um nome. Mas muitos são deputados, são senadores que estão licenciados e estão ministros. Estão, porque esse cargo é um cargo de turno, um dia acaba. Pois bem, mas eles não podem frequentar aeroportos. Se aparecer num aeroporto, seguramente eles não são bem recebidos. Nós aqui não compactuamos com nenhum tipo de agressão, com nenhum tipo de hostilidade, de forma alguma. Mas se isso acontece, seguramente é porque algo eles têm feito que desagrada o eleitorado. Aliás, o presidente da República, eleito com esse caminhão de votos que nós acompanhamos na eleição do ano passado, não aparece em público. E não é neste período em que ele se recupera de uma longa recuperação pós-cirúrgica, né? Cirurgia do quadril e também da plástica facial. Não é só nesse período, não. Ele não aparecia antes também. Não é visto na rua. Esse pessoal precisa viajar sob sigilo, escondido. Por que será? E aí, consta, ministro da Justiça, Flávio Dino, então é o recordista do uso dos jatinhos da FAB. 85 vezes o ministro da Justiça já utilizou o jatinho pago aí com o nosso dinheiro desde o início do ano. E não é para ir para o Congresso, prestar esclarecimentos nem quando é convocado. É talvez para visitar favelas no Rio de Janeiro dominadas pelo tráfico, e ele entra sem escolta policial. É um feito e tanto para quem é ministro da Segurança e da Justiça. Deveria ser a figura mais odiada no país pelo crime organizado. Tanto é que descobriram um plano do PCC para matar Sérgio Moro, que antecedeu Flávio Dino nessa pasta. Mas o Silvio está sendo muito duro na análise, né? O Brasil voltou, o Brasil está de volta. Esse é o Brasil. E o amor custa caro, né? Então tem que levar com mordomia para ver jogo, para ir onde quiserem, né? Esses ilustres políticos, essas autoridades que, afinal de contas, estão dando ali do seu tempo, né, do seu suor para melhorar o Brasil e principalmente os mais pobres. Custa muito caro esse tipo de coisa, né? Eu estou sendo, obviamente, sarcástico, né, porque não tem defesa, mas o que não vai faltar é jornalista disposto a passar pano para esse tipo de absurdo. Os mesmos que denunciavam com muita veemência e até virulência qualquer coisa similar, e não chegava nem perto,
no governo Bolsonaro. Eu quero lembrar que falavam muito da falta de transparência. O próprio Lula, como candidato, explorou isso, né, nos debates. A falta de transparência. Esse já é o governo mais sem transparência que tem. Né? Eles escondem tudo, colocam tudo sob sigilo. É impressionante como o comunista realmente acusa os outros daquilo que é. Carlo Cauti. Paula, já foi tudo muito bem falado pelo Silvio e pelo Rodrigo, só em termos de comparação. Vocês acham que na Europa, nos Estados Unidos, jatos das forças aéreas dos países são utilizados dessa forma, com essa farra dos jatinhos? Ao menos que seja necessário para chegar em algum lugar sem ligações aéreas frequentes, algum lugar muito assim, longe ou de difícil acesso, em todos os outros casos, são utilizados aviões de linha. Quando eu trabalhei na Comissão Europeia, nos anos 2010, 2011, eu trabalhava no gabinete do vice-presidente da Comissão Europeia e ele viajava na Europa inteira utilizando aviões de linha, pagos, obviamente, pela União Europeia, comprando a passagem, mas de forma regular, tentando achar a passagem mais barata possível. E olha que a União Europeia também não é o máximo da eficiência, mas nesse caso, com certeza, está dando uma aula de como funciona a gestão, como se deve gerenciar os recursos, devem ser gerenciados os recursos públicos por parte de uma entidade governamental. Então, por que no Brasil ministros ou juízes, né, ministros do Supremo também, ministros de governo, ministros do Supremo, ou até deputados e senadores, têm o direito de usar aviões que deveriam servir para a defesa nacional, para voltar para casa durante o final de semana ou para ver jogos de futebol? Então, não faz sentido nenhum e eu espero que algum deputado ou senador crie, faça uma proposta de lei, apresente uma proposta de lei para coibir, para impedir que essa farra dos jatinhos continue. Lembrando que vamos fechar esse ano de 2023 com um rombo nas contas públicas de 150 bilhões de reais. Parte disso, claro, parte menor, mas mesmo assim considerável, vem também do abuso dos recursos públicos que é feito em Brasília por ministros de governo, ministros do Supremo, deputados e senadores. Então, que a farra dos jatinhos, esperamos, torcemos, né, que acabe o quanto antes.